Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bênção, que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, esse tempo precioso que Deus reservou aqui para nós, diante dessa mesa, que é sempre uma mesa linda, maravilhosa, onde nós celebramos esse memorial de vida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aqui um abraço da nossa igreja, ali em Paulínia, da Igreja Nazarena do Monte Calvário. A minha esposa e meus filhos ficaram lá na igreja, porque meu filho está na escala da mídia, está na escala para participar da igreja, está envolvido lá e falou: pai, não vou poder ir porque eu tenho compromisso. Falei: então tá bom, você faça o seu compromisso e eu faço o meu. Então por isso que eles não vieram, estão lá. Mas é motivo de grande alegria quando recebi o convite do pastor Daniel, meu xará. Nos conhecemos realmente há bastante tempo, já antes da adolescência, praticamente, desde garoto na igreja, ali vendo seus irmãos, seu pai. Tive o privilégio de conhecer seu pai, e toda a história dessa família tão querida, que faz parte da nossa história e que amamos tanto. Bom estar com vocês aqui nessa noite. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 7. É um dos meus versículos preferidos na palavra de Deus, e eu empresto ele para você hoje. Ele pode ser seu preferido também. Naum 1:7. Tremenda palavra de Deus. Esses primeiros 10 versículos praticamente do primeiro capítulo de Naum, eles são escritos em acrósticos, onde cada primeira letra ali dos versículos representa uma letra do alfabeto hebraico. E chega nesse versículo 7, depois de uma sentença pesada sobre a cidade de Nínive, que era inimigos do povo de Deus. Então vem esse versículo número 7, para lembrar de quem Deus é. E olha o que diz o texto: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? Podemos dizer todos juntos esse versículo fácil? Vamos lá? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? Sei que nós oramos, mas eu vou convidar você a fechar os seus olhos e orarmos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, nesse tempo que o Senhor separou, nesse tempo que o Senhor preparou para estarmos juntos. Obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de cultuarmos a Ti nessa noite. Viemos, ó Deus, lhe prestar o culto que lhe é devido, Pai, por tão grande amor que o Senhor tem nos dado. Mas também no nosso coração há um desejo, uma expectativa de ouvir a Tua voz. E precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, através da minha vida. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para a glória e honra do Teu santo nome. E que a mente e o coração de cada um de nós estejam abertos e sensíveis à Tua doce voz. Assim oramos no nome bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. O profeta Naum profetizou em um período onde a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, ela tinha grande relevância, grande poder e grande potência. Vocês lembram da história de Jonas? Jonas foi à mesma cidade de Nínive para falar àquele povo e evangelizar aquele povo. Contra gosto, é verdade, ele não quis ir. Tanto é que precisou ser jogado ao mar, e um grande peixe foi dar uma grande lição a ele também. E ele então é levado à praia de Nínive, e ali ele aceita fazer a vontade de Deus, e diz que aquela cidade se converte. Passam muitos anos. Chega agora esse momento onde o profeta Naum começa a declarar e profetizar contra essa cidade que havia se desviado dos caminhos de Deus, que havia deixado a lei do Senhor e havia se tornado um grande inimigo do povo de Deus, um grande inimigo de Israel, perseguindo, maltratando, matando muitos dos filhos de Deus. E que por toda essa perseguição, então o povo de Deus também tinha uma dificuldade, encarava eles como adversários, como inimigos, tinha medo a respeito deles. Tão grande era esse exército, tão grande, numeroso eles eram. Sempre que se falava do Império Assírio,
batia o medo à porta. Sempre que falava do Império Assírio, o medo tomava conta do coração, o pavor vinha sobre as pessoas. Tamanho era o poder daqueles inimigos, tamanho era o poderio militar, e como eles traziam essa apavoro ao coração, tirava a paz do coração desse povo de Deus. Então agora o profeta Naum, levantado por Deus para profetizar contra aquela cidade e lembrar o povo de Deus que Deus continua acima de tudo e acima de todos, que Deus continua tendo poder sobre todos, e por maior que sejam os exércitos, Ele continua sendo o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Todo poder está nas suas mãos e toda autoridade está no seu nome. Deus traz o profeta Naum para lembrar o povo de quem Ele é e de que eles podiam confiar nesse Deus tremendo, nesse Deus maravilhoso. Você pega os primeiros versículos desse texto, e não vamos ler nesse momento, mas depois você pode ler em casa. Você vai ver a respeito desse Deus que é zeloso, desse Deus que é vingador, como ele trata aqui, e talvez de muitos atributos que são dados a Deus aqui, de um Deus firme, de um Deus poderoso, de um Deus forte, que se a gente lê sem entender um pouco a história, a gente também fica com medo de Deus. Se a gente lê sem entender quem é esse Deus e como ele age na história, talvez nós também tenhamos as nossas pernas tremendo diante de quem Ele é. Mas quando chega nesse versículo de número 7, tudo aquilo que demonstrou o poder de Deus contra os inimigos do Senhor, aquele que tem poder sobre a natureza e sobre todas as coisas, agora revela um aspecto dele que é extremamente importante para todos nós. O profeta lembra: o Senhor, Ele é bom, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é zeloso, Ele é vingador, Ele é forte nas batalhas, Ele é mais poderoso do que qualquer força da natureza e do que qualquer exército, mas Ele é bom. Deus é bom. Deus é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele buscam refúgio, aqueles que nele se refugiam. Esse versículo tem me acompanhado ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada cristã. Tive o privilégio de nascer e crescer em um lar evangélico, crescer dentro da igreja. Tive o privilégio de logo cedo ser chamado ao ministério, com 17 anos indo ao seminário, a partir dos 22 já como pastor, e há 23 anos eu estou no ministério. Não precisa fazer conta, eu tenho 45 anos. Há 23 anos no ministério, e por diversas vezes eu vi muitos inimigos se levantarem, não somente contra mim, mas contra a igreja do Senhor, contra pessoas que nós amamos, contra a nossa família, contra as ovelhas que nós temos cuidado, ovelhas do Senhor que Ele tem colocado debaixo do nosso cuidado e debaixo do nosso pastoreio. Quantos inimigos têm se levantado para tentar destruir, minar a fé, roubar a fé e trazer o medo, e uma das armas que o inimigo mais tenta usar é exatamente essa: medo. O medo nos paralisa, o medo não nos permite ir adiante, o medo não nos permite ter esperança, mas o medo muitas vezes nos tranca, nos joga dentro de um quarto, nos joga dentro de uma casa onde temos receio de sair, onde temos receio de ter contato com as pessoas. E essa foi uma das estratégias de Satanás em meio à pandemia, jogando medo nas pessoas, medo de se relacionar, sendo essa uma das grandes dádivas que Deus nos deu. Deus nos criou para sermos seres relacionáveis, para nos relacionarmos uns com os outros, crescemos uns com os outros, nos alegramos uns com os outros, suportamos uns aos outros em amor, e aprendemos o que é ser família juntos uns dos outros. É aqui nessa terra, enquanto nós estamos juntos, que nós podemos provar um pouquinho do que vai ser o céu. Porque se alguém não quer conviver com seu irmão aqui na terra, não vai para o céu não, porque lá a gente vai estar junto por toda a eternidade. Amém? Mas Satanás tentou colocar esse medo no nosso coração. Eu me lembro que quando veio a pandemia, todo mundo ficou trancafiado dentro de casa, é ou não é? Pelo menos por um ano, ninguém saiu de casa.
A pandemia durou ainda mais um tempo. O lockdown durou ainda um grande tempo. Alguns se aventuraram e tomaram coragem. Algumas igrejas mantiveram suas portas abertas. E graças a Deus pelas igrejas, porque continuaram sendo um local que deve ser a casa de oração, para enfrentar as crises, para enfrentar os problemas e as dificuldades. É na casa de oração que nós devemos estar. E graças a Deus por essas igrejas corajosas. Mas o fato é que o medo tentou nos minar. E o medo continua tentando atuar assim na nossa vida, tentando roubar de você a fé, a esperança, tentando roubar de você a convicção de quem Deus é na sua vida, tentando tirar de você a alegria do cuidado e do favor de Deus sobre você, muitas vezes vindo em forma de ameaça, como uma enfermidade, muitas vezes vindo com uma palavra dura contra você, ou uma notícia difícil, como a perda de um emprego, ou até mesmo a perda de alguém querido, ou até mesmo usando pessoas para magoar o nosso coração, rompendo com relacionamentos, tentando mostrar que a gente não é nada, que a gente é pequeno, e de fato nós somos, e não há problema nenhum nisso. A questão não é ser pequeno, a questão é deixar de enxergar Deus grande. A questão é deixar de ver Deus como Ele é. A questão é deixar de ter a confiança nesse Deus que é maior do que tudo e é maior do que todos. É maior do que os nossos adversários e é muito maior do que o nosso medo. É por isso que a palavra nos afirma que Deus não nos deu o espírito de medo, mas poder, amor e moderação. Porque tudo isso vem da parte dele. Agora o medo é maligno, o medo é satânico. O medo não vem de Deus. Naum escreve essa carta, escreve essa sua profecia em forma de poema, trazendo a um povo que vivia com medo e que precisava de uma palavra de esperança, precisava de uma palavra que os lembrasse de quem é Deus. Esse Deus soberano que continua no controle e no governo de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da nossa vida, Ele não perdeu o governo de toda a história e de todo o planeta e todo o universo. Deus continua no mesmo lugar quando os seus problemas existem. Ele continua sentado num alto e sublime trono, governando todas as coisas. Naum vem trazer a memória desse povo. E por muitas vezes, em meio às minhas dificuldades, em meio às minhas guerras, eu voltava a esse versículo para lembrar que Deus é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ele é bom. Se há algo que deve nos conduzir em meio aos dias difíceis, em meio aos problemas que muitas vezes enfrentamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, em meio aos problemas que enfrentamos por conta das enfermidades, ou ainda em meio às perseguições no trabalho, ou até mesmo na vizinhança onde nós estamos, porque acontece, não é verdade? Olha só comigo, acontece com todos nós, passamos todos por isso. Mas em meio a tudo isso, é sempre bom lembrar quem Deus é. A convicção de quem Deus é que vai te ajudar a atravessar as dificuldades que você possa estar enfrentando. A convicção de quem Deus é que vai te dar a segurança e a firmeza de que você pode e vai passar e enfrentar, e Deus vai te guardar. Se há algo que os discípulos aprenderam bem com Jesus, é que é possível passar em meio às tempestades se Ele está presente. Para quem lembra desse momento, na narrativa dos evangelhos, Jesus manda os seus discípulos atravessarem para o outro lado. No meio do caminho, no meio ali daquele mar, em madrugada. Aliás, essa é uma mensagem maravilhosa. Depois o pastor Daniel, se quiser, se me abençoar e se achar que eu fui bem nessa noite, ele me chama outra vez aqui, eu prego outra vez. Mas tem uma mensagem que chama Um Dia com Jesus. É logo após o Sermão do Monte, em Mateus capítulo número 7. Jesus desce do monte, depois de ter alimentado a multidão, depois de ter declarado o Sermão do Monte ali. Então ele é, ali naquele momento, parado por um leproso, ele cura o leproso. Depois ele é parado por um centurião que clamava para o seu servo, ele cura o centurião, o servo do centurião, com uma palavra à distância. Depois ele é levado à sogra de Pedro, e ela ali com uma febre, ele cura ela também. Diz que muitos enfermos foram levados a Jesus naquele momento, e Jesus só queria descansar naquele dia.
Era a única coisa que ele queria fazer. Mas ele cura todos, porque Jesus não deixa ninguém na expectativa. Jesus não frustra ninguém. Ele cura a todos. Então ele fala: nós vamos para o outro lado agora. Nós vamos atravessar essa margem, porque eu quero é descansar. Aqui eu não vou conseguir porque o povo está em cima de mim. Alguns, ao escutarem isso, falam: mestre, eu vou aonde o senhor for. Ele fala: olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que ele estava dizendo era: não é para todo mundo, é para quem realmente tem vontade, quem realmente deseja estar na minha presença. E muito bem, eles entram no barco, atravessam ali o lago, o mar da Galileia. No meio do caminho uma grande tempestade vem. Os discípulos já haviam visto Jesus fazer muitas coisas: multiplicar pães, curar enfermos, trazer palavras de vida e de bênção. Mas Jesus estava dormindo. E eles tiveram medo. Medo. O medo nos cega. O medo nos faz esquecer que Jesus está no barco. O medo nos faz esquecer que Deus está conosco, que Ele está presente, que seu nome é Emanuel, é Deus conosco, é Deus presente. E então vão acordar Jesus. E quando acordam Jesus, Jesus olha para eles e fala: não é possível. Vocês estão comigo todo esse tempo, estão vendo tudo aquilo que eu estou fazendo, ouvindo as minhas palavras, e não tem capacidade de crer nelas. Não tem capacidade de crer que eu estou com vocês. E se eu estou com vocês e tenho autoridade sobre todas as coisas, quem está comigo não perde a vida. Pelo contrário, quem está comigo encontra a vida. Jesus se levanta, repreende o vento, acalma o mar, e eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Se os discípulos, irmãos, não sabiam a resposta andando com Jesus, sabe quem sabia? Os demônios, porque o inferno treme ao nome de Jesus. Quando eles chegam na outra margem, na terra de Gadara, saem 2 endemoniados do meio do cemitério, e a primeira coisa que eles falam é responder aquilo que os discípulos não sabiam responder. O que vem fazer aqui, ó Filho do Altíssimo? Veio nos perturbar antes do tempo? Eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. O que faltou aos discípulos por conta do medo, o inferno treme e sabe quem Ele é. É por isso que nós não precisamos ter medo ao saber que Cristo está conosco, porque Cristo conosco faz o inferno tremer. O Cristo conosco, não há dificuldade, problema ou adversário que deva colocar medo ou pânico no nosso coração. Mas Ele sabe que nós somos humanos e somos falhos. Sabe que nós somos fracos. É por isso que Ele diz que nós podemos chegar diante do trono da graça com ousadia e intrepidez, para encontrar socorro, graça e misericórdia em ocasião oportuna. Porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem você é. Mas se há algo que você precisa para enfrentar os seus dias de luta, que eu não sei quais são, talvez seja um momento de escassez, um momento de dificuldade, um momento onde talvez você olhe para a sua despensa e não tem. Já vivi dias assim, casado, com um filho pequeno, passando um momento financeiro difícil, onde graças a Deus pela igreja do Senhor, porque pude através da igreja do Senhor contar com a generosidade da igreja, pegar cestas básicas para poder alimentar minha casa, alimentar minha família naquele tempo difícil de escassez. Porque eu sempre lembrei que Deus é bom. E esse Deus bom é capaz de cuidar dos pássaros, das aves dos céus, dos lírios do campo. Ele também é capaz de cuidar desse filho que o ama também. Deus sempre vai cuidar de você. Jamais se esqueça quem Ele é. Jamais perca a convicção de quem Deus é. E a primeira coisa que o texto nos diz a respeito desse Deus é que Deus é bom. Diga com vontade: Deus é bom. Deus é bom. Sempre se lembre da bondade de Deus. Deus é bom. Os dias são ruins, os dias são maus, as pessoas são ruins, as pessoas são más. É verdade. Mas Deus é bom. E é tudo que eu preciso saber. Esse Deus bom
Ele me ama, isso é suficiente para mim. Esse Deus bom, Ele te ama, isso deve ser suficiente para você. Esse Deus bom que te ama também, Ele cuida de você e guarda você, porque Ele é teu Pai. E um pai que nos ama sempre vai fazer o melhor pelos seus filhos. O profeta lembra ao povo: Deus é bom. Ele vai ser vingador, Ele vai se mostrar poderoso, mas é contra os adversários, é contra os inimigos, porque a teu favor Ele vai mostrar toda a sua bondade, porque Ele é bom. Isso deve dar segurança para o meio do seu coração. Nos dias mais difíceis da sua vida, nos dias em meio às suas lágrimas, no dia em meio às suas dores, no dia em meio aos seus problemas, de portas fechadas, de palavras negativas, de diagnósticos contrários, lembre-se: Deus é bom. Ele não deixa de ser bom por conta de enfrentarmos dias maus. Ele não deixa de ser bom por conta de adversários se levantarem. Ele não deixa de ser bom até mesmo quando a enfermidade vem sobre nós. Deus é bom em todo tempo. Ele não pode mudar e não pode negar a si mesmo. E mesmo em meio a todas essas coisas, Ele vai revelar a sua bondade. E muitas vezes é em meio a tudo isso que nós vamos experimentar da bondade de Deus. É em meio às dificuldades que Deus muitas vezes quer revelar o quão bom Ele é. Basta a gente lembrar de um personagem que você certamente conhece, que é Jó. Ninguém gosta de passar o que Jó passou, é ou não é? A gente fala cruz e credo ainda. Se bobear, rabisca. Não, como Jó, de jeito algum. Não quero perder tudo. Não quero perder a saúde. Não quero perder os filhos, perder os bens, perder até mesmo os amigos que foram contrários a ele. Mas olha que interessante, Jó não pediu para passar por tudo aquilo. E não significa que Deus é mau. Significa que Satanás pediu naquele momento para que ele pudesse manifestar a sua maldade sobre Jó, para que ele negasse quem é Deus. Mas Jó, mesmo em meio a toda essa maldade, jamais deixou de crer em quem Deus é. Ele tinha escutado a respeito de Deus, ele tinha aprendido a respeito de Deus, ele sabia quem Deus era. Mas foi em meio a tudo isso, a todas essas perdas, que lá no final do capítulo de Jó, do livro de Jó, você vai ler ali no capítulo 42, Jó declarando a Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque apesar de ter perdido tudo, Jó não perdeu a fé e a convicção de quem Deus é. E no meio da sua dor, da sua dificuldade, da sua enfermidade, das suas perdas, Deus se revelou ainda mais a ele. Ele pôde declarar: agora eu te vejo através dos teus atos de bondade. Agora eu te vejo através dos teus atos de amor e de misericórdia. Agora eu te vejo através dos teus atos poderosos. Eu te vejo. Deus quer te levar a vê-lo através da sua bondade. E talvez seja em meio a essa dificuldade que você pode estar enfrentando. Mas jamais se esqueça que Deus é bom. Diga para a tua alma nessa noite: Deus é bom. Deus é bom. A segunda afirmação poderosa desse texto, desse versículo, o pastor falou que eu tenho até meia-noite. É isso mesmo, pastor? Está tudo certo? Amém? Quem vai ficar comigo aí, diga amém. Aí, alguns vão. A segunda grande verdade que esse versículo nos afirma, e a gente costuma chamar um texto como esse de um texto esboçado, porque no próprio versículo ele já traz ali os seus ensinos. Ele diz que o Senhor é bom, e a segunda coisa é o quê? Ele é fortaleza no dia da angústia. Eu gosto de assistir filmes épicos, filmes históricos. Sabe aqueles filmes medievais de guerra, aqueles negócios? Eu gosto de assistir. Eu me identifico bastante com aquilo. Eu gosto de ver as fortalezas, as construções. Eu sou meio assim, saudosista de algumas coisas. Uma das grandes experiências que eu tive foi lá na terra dos seus parentes, lá em Cabo Verde.
tive a oportunidade de ir a Cabo Verde em 2011, 12, entre 2011 e 2012. E estando em Cabo Verde, na África, nas ilhas de Cabo Verde, fui à ilha de Santiago, que é a principal ilha, onde fica ali a capital. E lá existe um forte, o Forte São Rafael. Esse forte foi construído para repelir os ataques de um pirata famoso daquela época chamado Francis Drake. Ele nunca passou por ali, mas o forte estava construído. E é interessante que eu entrei dentro daquele forte, e aquele forte continua preservado da mesma maneira que ele foi construído. Tem os canhões, tem as suas muralhas, os seus portões, tem ali umas janelinhas aonde você consegue olhar o inimigo do lado de fora, mas ele não te vê para dentro. E é interessante, pastor, a sensação de segurança que você tem de estar dentro desses lugares. É impressionante como você, estando ali atrás daquelas muralhas, atrás daqueles portões, próximo àqueles canhões, você se sente seguro, tendo uma visão privilegiada, porque fica bem próximo assim a uma montanha que logo na frente é o mar, e você consegue enxergar absolutamente tudo, tendo visão de tudo, visão até mesmo quando o inimigo está chegando. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Quando eu li esse texto e quando eu leio esse texto, eu me lembro dessa experiência estando dentro daquela fortaleza, no lugar aonde eu me senti seguro, no lugar aonde aquelas muralhas me deram a sensação de proteção e ao mesmo tempo a oportunidade de ver a ação do inimigo antes que ele pudesse me atacar. E eu entendi que é assim com Deus. Quando nós estamos em Deus, nós estamos seguros. Quando nós estamos na fortaleza que é o Altíssimo, nós estamos protegidos. E todo e qualquer ataque maligno jamais nos toma de surpresa, porque aquele que é a nossa fortaleza já está vendo todas as coisas antecipadamente. Em Deus nós estamos seguros. Naqueles filmes medievais e épicos, quando um exército vinha atacar aquela vila, aquela região, você tinha o lugar dos castelos, das fortalezas, e em volta ficava o povo que morava nos vilarejos. E normalmente esse povo ficava muito aberto, desprotegido. Mas quando o inimigo se aproximava, eles corriam para onde? Para dentro das fortalezas. E era ali que eles ficavam. É ali que eles ficavam guardados, ali que eles ficavam protegidos. Porque de fato, nós nos sentimos guardados quando estamos dentro da grande fortaleza chamada Senhor Jesus Cristo. Você está guardado nele. Ele é fortaleza nos tempos difíceis. Ele é fortaleza no dia da angústia. Ele é fortaleza quando o inimigo declara guerra contra você. Ele é fortaleza quando as enfermidades vêm. Ele é fortaleza quando o dia mau chega. Ele é fortaleza quando as notícias ruins batem à nossa porta. Ele é fortaleza para que você se sinta seguro. Esse Deus bom, Ele não somente revela a sua bondade em meio aos dias difíceis, mas também mostra que nós estamos seguros nele em meio a esses dias difíceis. É como diz o Salmo 91, tão conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o Todo-Poderoso, o Onipotente, descansará. Descansará. E é exatamente isso, sabe? Porque se há uma sensação que a gente tem dentro de uma fortaleza, é que a gente tem a oportunidade de dormir e descansar. Mesmo com o inimigo à volta, mesmo muitas vezes ele tentando um ataque, há lugar para você descansar dentro da fortaleza. Há lugar porque você está guardado dentro dela. Os seus muros te protegem. Os seus portões não permitem que você seja invadido. E com certeza, aos seus anjos o Senhor dará ordens a teu respeito para que te guardem, como diz a sua palavra. O Senhor é bom. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. E é por isso que eu e você precisamos buscar refúgio nele, buscar socorro nele, em meio aos momentos difíceis. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você possa estar passando,
Mas sua vida não é diferente da minha, e nem a minha é diferente da sua. E nenhum de nós passa de pó e cinza. Somos frágeis, somos fracos, somos falhos. A vida é como uma neblina que se dissipa logo pela manhã, assim diz a palavra, é ou não é? Mas Deus resolveu guardar a mim e a você. Mesmo com toda essa fragilidade, Deus nos coloca debaixo das suas asas, da sua sombra, e podemos descansar na sua poderosa presença. Encontre refúgio hoje na presença do Senhor. Se o inimigo tem tentado te atacar, se as dificuldades da vida têm se levantado contra você, se alguma situação tem tentado tirar a sua paz, encontre a sua paz hoje em Deus, que é refúgio para você, que é refrigério para a sua alma, que você encontra nele lugar de descanso e lugar de guarida. Ele é o Deus que te guarda. E precisamos, sabe, queridos, nos apropriar daquilo que a palavra nos diz, das promessas de Deus para a nossa vida. Diz que o guarda de Israel não dorme nem dormita. Diz que podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, não serei abalado. Mas muito mais do que isso, a promessa que mais me agrada não é uma promessa triunfalista, não é uma promessa de espada, mas é uma promessa de presença, em que Jesus fala a cada um de nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele está comigo, eu posso entrar no barco, eu posso ir em meio à tempestade, eu posso atravessar, porque Jesus está comigo, e na sua presença eu encontro descanso, refúgio e alívio. E em meio a tudo isso, a gente tem que fazer como salmista e declarar como ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se aflige e se move dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e meu refúgio. Deus é esse que nos guarda em paz, que está presente em todo o tempo, como aquele que nos toma pela mão, que nos conduz, como aquele pai que, quando o filho está com medo, pode correr aos seus braços e ele abraça e lança fora todo medo. Que criança que não enxerga no seu pai um grande herói. É tão gostoso quando meus filhos, eu tenho um filho hoje de 14 anos, uma filha de 10 anos, mas quando pequenininhos, assim como qualquer outra criança, chovia forte, fazia um trovão, vinha para o braço do pai. Ou então, quando o quarto estava escuro, só entrava dentro do quarto se o pai fosse junto. É assim ou não é? Os meus filhos foram assim, e comigo também era. Eu queria estar perto do pai, que o pai é símbolo de força, o pai é símbolo de segurança. E quando a gente é pequenininho, nosso pai é tão grande, é ou não é verdade? O pai é tão grande. Às vezes a gente perde essa noção. Às vezes a gente perde essa ideia, e como nós cantamos que nós precisamos ser como criança, e às vezes a gente é levado, tentado a crescer, e perde essa inocência, essa beleza de enxergar esse Deus como Pai, que é tão grandioso e a gente é tão pequeno. E que bom que a gente pode encontrar nele refúgio. Que bom que a gente pode encontrar em seus braços descanso. Deus é bom. Deus é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. Agora, o final desse versículo é uma parte que me encanta demais nesse texto. Ele diz que Ele conhece os que nele se refugiam. Se nós pararmos para pensar hoje na população mundial, nós temos hoje cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma delas Deus conhece pelo nome. Até mesmo as estrelas incontáveis nos céus. Jó mesmo declara, ou em Jó está escrito, que o Senhor chama cada uma delas pelo nome, e nenhuma delas ousa não comparecer. Se Deus conhece as estrelas pelo nome, sabe quantos grãos de areia tem na terra, Ele também conhece o teu nome, porque o seu nome está escrito nas suas mãos. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você precisa.
Ele conhece as suas fragilidades, as suas fraquezas. Ele conhece as suas emoções. Ele conhece o seu coração. Ele sabe aquilo que te assusta. Ele sabe que o quarto escuro traz medo para você. Ele sabe que o som do trovão faz o teu coração acelerar. E exatamente por saber disso é que Ele se coloca do teu lado como teu pai, porque Ele conhece você. Ele conhece você. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente, conhece o teu futuro. E o que mais me anima nisso é saber que o meu Deus está lá no futuro, onde ainda eu não cheguei, mas Ele está lá me aguardando. E Ele vai me conduzir para este lugar aonde Ele está esperando chegar. Ele te conhece. Ele não somente conhece os nossos medos, Ele não somente conhece as nossas fragilidades, os nossos traumas, Ele não somente conhece a nossa história, mas Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. E muitas vezes, irmãos, nós temos uma ideia daquilo que nós precisamos, temos uma ideia daquilo que nós necessitamos, mas somente Deus é que sabe aquilo que você realmente precisa, porque muitas das necessidades que colocamos diante de Deus não passam muitas vezes de vaidade, mas Deus sabe o que você precisa. E o seu compromisso conosco é de que Ele haveria de, através de Cristo Jesus, segundo as suas riquezas em glória, suprir cada uma das nossas necessidades. Deus não tem compromisso com a nossa vaidade, mas Ele tem compromisso com a nossa necessidade. Portanto, descanse, porque a sua necessidade será suprida por Deus. Mas Ele é bom, é ou não é? Ele é bom. E essa característica de Deus não permite que Ele não venha olhar de uma outra forma também. Além dele ter compromisso com as nossas necessidades, pelo fato dele ser bom, Ele também satisfaz os desejos do nosso coração. Por isso que a Bíblia fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Não por obrigação, não pela responsabilidade assumida, mas porque Ele é bom. Estão me entendendo? É por isso que eu amo esse texto, que ele me lembra tantas verdades, tantas coisas a respeito de Deus em um único versículo. Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia, e Ele me conhece. Ele conhece o que me traz angústia, Ele conhece o que me traz alegria, Ele conhece aquilo que me tira a paz, mas Ele sabe também aquilo que me traz paz. Ele sabe as minhas preferências. Deus sabe até aquilo que eu gosto de comer. Quantas vezes, irmãos, eu fui surpreendido por Deus em momentos onde Deus quis mostrar a sua bondade, quão bom Ele é, e como Ele é esse Pai amoroso, através de comida. Porque se tem um negócio que o pastor gosta é de comida, gente. É ou não é verdade? Não sei aqui o pastor Dani, mas é comida. E às vezes Deus queria mostrar o seu cuidado, o seu favor, através de comida. A gente chegava para visitar alguém, aí você olhava assim, às vezes a gente chega na hora do almoço, viu? Fica atento, fica esperto. E chegava na hora do almoço, e o que tinha lá no fogão? A comida que eu mais gosto, gente: arroz, feijão, purê de batata e carne moída. Ei glória, famoso grude. Bom, chapisco, não é? Você mexe aquele negócio assim, aquele purê de batata junto com aquele carne moída, e vira um chapisco abençoado, gostoso. Eu amo isso. Só vai faltar um pimentão, porque eu também gosto de pimentão. Mas até nisso Deus se preocupa. Porque se Deus é capaz de se preocupar com a febre de uma mulher, algo tão simples, tão passageiro, que a gente está acostumado a lidar, Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Ele se preocupa com cada detalhe que traz um sorriso no seu rosto. Ele se preocupa com cada detalhe que te satisfaz, que faz você se sentir filho, filha, que faz você se sentir amado e amada. Portanto, lembre-se que esse Deus que é bom, que é fortaleza, Ele te conhece.
Ele te conhece porque Ele é teu Pai. E um Pai que conhece bem os seus filhos. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Alguns momentos difíceis já passei na minha vida. Já quase fiquei cego. 16 anos de idade, uma conjuntivite. Minha irmã havia pego, foi no médico, ela fez o certo, fez o tratamento, pegou o colírio, que era um antibiótico, e pingou certinho, ela ficou boa. Eu, garoto, esperto, malandro, falei, já sei, vou pegar o que sobrou para eu não ter que gastar. Peguei o colírio da minha irmã que sobrou, e ó, pinguei. Irmãos, era uma benção. Quem já teve conjuntivite sabe, parece que tem um maçarico dentro do olho, não é? Queima o tempo todo aquele negócio. Aí eu pingava o colírio, trazia aquele alívio na hora, assim, você fala, glória a Deus, obrigado Senhor, abençoe esse teu servo que inventou esse negócio. Passava 15 minutos, o olho começava a ferver de novo. O que eu fiz? Outra vez. E um antibiótico que era para usar de 6 em 6 horas, eu usava de 15 em 15 minutos. Tudo atrás de alívio. Resultado, queimou a minha córnea dos 2 olhos. Perdi a visão. A luz não podia entrar nos meus olhos. A luz de um rádio-relógio, sabe aqueles rádios-relógios assim, mais antigos? Da National. Finada National. Aquele de luzinha verde, digital, um dos primeiros que saiu, que ainda tinha lá, você mexia na estação aqui com um botãozinho assim, era o meu rádio-relógio, despertador de todo santo dia. Eu tive que colocar uma camisa cobrindo, porque eu não conseguia com a luz do rádio-relógio. Eu ficava dentro de um quarto fechado, com óculos escuros. Todas as frestas da porta fechada com panos, para não entrar nenhuma luz. Porque se aquela luz entrasse, queimava os meus olhos. Fui à médica, a médica falou, você está apenas com 20% da tua visão, e vou te dizer uma coisa, você vai perder ela toda. Talvez você consiga recuperar com um transplante, mas não é tão fácil você conseguir um transplante. Deus já havia me chamado para o ministério. Eu fui para casa, voltei para minha casa, e foi um momento difícil. Momento onde eu vi os inimigos se levantando contra mim. Eu fui falar com Deus. Deus, o Senhor me chamou para o ministério, o Senhor me chamou para a tua obra, como é que o Senhor me deixa desse jeito? Como é que o Senhor me deixa ficar cego? Eu não posso ficar cego, como é que eu vou cuidar do teu povo? Como é que eu vou cuidar do teu rebanho? E durante muitos dias eu brigando com Deus. Depois de um mês, eu havia aprendido 3 notas no violão. E nessas 3 notas, a única música que eu conseguia tocar era graças, graças Senhor, graças meu Senhor Jesus. E eu só sabia isso também. E eu comecei a cantar. A minha vontade não era de agradecer. A minha vontade era brigar com Deus. Mas eu comecei a agradecer. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar que Ele estava presente em meio à minha aflição. Deus começou a falar que Ele é meu Pai. E como um Pai bondoso, zeloso e cuidadoso, ainda que eu estivesse cego, Ele iria me guiar pela mão. E que eu era tudo que Ele precisava. E que por conta de uma cegueira, jamais Ele iria tirar de mim o chamado. E naquele dia em que o Espírito Santo falava comigo dessa forma, aquele quarto se encheu da presença de Deus. O Espírito Santo veio sobre a minha vida. As lágrimas desciam pelos meus olhos. E conforme essas lágrimas desciam, eu sentia os meus olhos sendo purificados. De repente eu abri o olho. E ele não doeu mais. Voltei a enxergar. Naquele mesmo dia voltei ao hospital de olhos. E quando eu chego lá, a mesma médica me atendeu. Ela falou, é um milagre. Ela falou, eu sei, porque eu creio em um Deus que faz milagres. Sabe, talvez você esteja enfrentando dias difíceis. Poderia contar outras histórias aqui para vocês. Temos 2 filhos maravilhosos, mas antes deles perdemos 2.
Podia contar dos tempos de Covid. Podia falar de acidentes de carro, capotamentos 2 vezes. Mas eu não vim aqui contar a meu respeito. Eu venho aqui somente falar daquilo que Deus fez e Ele é na minha vida, para encorajar você nessa noite, neste lugar, entendendo que não importa a dificuldade ou levante contra você, contra a sua casa, contra a sua família, lembre-se, Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Deus conhece você. Descanse na sua presença e nunca se esqueça que Ele é bom. Ele é bom. Eu quero orar com você. Posso orar com você nessa noite? Coloque-se de pé, por gentileza. Talvez você veio aqui nessa noite e tenha enfrentado dias difíceis. Tenha enfrentado os dias de angústia, dias de tormentas, dias tempestuosos, dias onde inimigos têm se levantado contra você. Mas há um convite da parte de Deus, há um convite do Espírito Santo para você nessa noite. Busque refúgio naquele que é a tua fortaleza. Lembre-se que o seu nome Ele conhece, Ele sabe. E que você vai encontrar refúgio porque Ele sabe quem você é. E que acima de tudo, quem Ele é para você? Ele é teu Pai, Ele é teu Deus. Eu tenho descoberto ao longo dessa caminhada que Deus é tudo que eu preciso. Quando eu preciso de pai, Ele é pai. Quando eu preciso de amigo, Ele é amigo. Quando eu preciso de um Senhor, Ele é Senhor. Quando eu preciso de alguém que seja bom, Ele é a própria bondade. Quando eu preciso de amor, Ele é o amor que eu preciso. Quando eu preciso de paz, Ele é a paz que eu preciso. Ele é absolutamente tudo que eu preciso. Deus é tudo que você precisar nessa noite. Que essa convicção a respeito de Deus, de quem Deus é, venha trazer paz ao seu coração nesse momento, nessa hora. Mas há um convite do Senhor Jesus para você, para que você possa entrar hoje dentro dessa fortaleza e dizer: aqui eu estou seguro, aqui eu estou em paz, e daqui jamais eu sairei. Quero convidar você, talvez que precisa hoje dessa segurança, sai do seu lugar, vem aqui à frente, me permita orar com você. Preciso de paz, preciso de alívio, preciso de segurança. Preciso hoje me sentir dentro dessa fortaleza. Preciso hoje me sentir dentro desse cuidado. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, qual é o seu enfrentamento. Eu sei que Jesus continua o mesmo. Se é enfermidade, Ele é o Deus que cura. Se é solidão, Ele é o Deus que está presente em todo o tempo. Se é medo, Ele é o perfeito amor que lança fora todo medo. Se são inimigos, Ele é aquele que batalha por você. E como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que você precisa hoje é lançar a sua ansiedade diante dEle, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Faça isso nessa hora. Fala: Senhor, eu quero encontrar abrigo, quero encontrar refúgio. Abrigo, refúgio e descanso em Ti. O Senhor é bom, o Senhor é minha fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Ore ao Senhor nesse momento. Pai, eu Te agradeço pela Tua santa palavra. Te agradeço pelo Teu agir. Eu Te agradeço pelo Teu Espírito Santo que está entre nós. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ah, como o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo.
O Senhor é bom quando todas as coisas estão indo bem, mas o Senhor é bom principalmente quando as coisas não estão indo bem. Aonde provamos o teu cuidado, do teu toque, da tua graça, do teu favor. Aonde provamos do teu abraço, aonde provamos do teu socorro, aonde provamos do teu alívio. Deus, eu te peço nessa noite, ó Pai, que os teus filhos possam encontrar em ti socorro, possam encontrar em ti refúgio, possam encontrar em ti descanso, possam encontrar em ti a fortaleza que eles precisam, ó Pai, para poder descansar, entendendo que o Senhor é quem os guarda, o Senhor é quem os livra. Que na tua presença, Senhor, nós podemos enfrentar toda e qualquer tempestade. Que na tua presença, Senhor, nós podemos enfrentar todo e qualquer inimigo, porque nem mesmo a morte foi capaz de te vencer, ó Senhor. Por isso, ó Deus, nós confiamos e depositamos toda a nossa esperança em ti, e eu te peço em nome de Jesus, em favor dos teus filhos e das tuas filhas. Não sei quais são as suas lutas, alguns, ó Deus, tendo lutas dentro de casa, dentro do seu casamento, alguns, ó Deus, tendo lutas com a enfermidade, outros, ó Deus, tendo lutas de perseguições, outros, ó Deus, com outras dificuldades. O Senhor sabe, o Senhor conhece talvez a escassez que bateu a porta. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê. O Senhor nos conhece pelo nome. Que bom é saber que o Senhor nos conhece pelo nome. Que a certeza de quem o Senhor é, que o Senhor é bom, que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é socorro, que o Senhor é abrigo, que o Senhor é graça, bondade e amor. Que essa certeza venha encher o coração dos teus filhos e das tuas filhas nessa hora, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento e a alegria daqueles que estão certos, que estão guardados em ti, ó Pai. Enxuga dos olhos as lágrimas, ó Deus, e coloca um sorriso no rosto. Faça-os, ó Deus, te enxergar, assim como Jó foi capaz de te ver em meio às lutas. Que eles possam dizer: os meus olhos te veem, ó Todo-Poderoso, bondoso e maravilhoso Deus. Assim, ó Deus, eu abençoo os teus filhos e a tua igreja, o teu povo, no nome bendito, poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você possa voltar nessa convicção: Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Deus abençoe vocês.